Bom, a nossa empresa Forever, ela é uma das empresas, para não dizer a maior empresa, é uma das empresas mais grandes do mundo no sentido de representatividade em todos os países, ou na maioria dos países do mundo. A gente está em mais de 165 países em todo o mundo, ou seja, isso nos dá a possibilidade de fazer um negócio a nível global. É somente, e mais neste tempo que nós vivemos, no tempo das redes sociais, da internet. Isso, em algum tempo atrás, capaz que dizer, nossa empresa está em todo o mundo, não significaria muito, porque tá em todo o mundo, mas eu não conheço pessoas de todo o mundo. Hoje isso mudou. Através da internet, através das redes sociais, a gente pode se relacionar e fazer negócios em todos os países do mundo. Nem sequer o idioma já é uma barreira, porque a gente pode, através das redes sociais, a gente pode se comunicar em qualquer idioma. Eu mesmo tenho falado com pessoas do Paquistão e não sei nada da língua desse país, e a gente pode se comunicar perfeitamente através de um tradutor. Então é somente focar e ter a mente aberta e poder abrir a mente para todo mundo e começar a fazer negócios em todo mundo. A nossa empresa, aí sim eu posso dizer com a boca cheia, ela é a maior empresa do mundo na área de eh, da babosa. Nós temos plantações no Texas, a gente tem plantações também aí se me foi o nome nessa isla aí, a República Dominicana, e a gente é a maior produtora, a Forever é a melhor produtora de babosa de todo o planeta. Nenhuma nem sequer se aproxima a nossa empresa nesse sentido. Não? São todos produtos naturais. A empresa foi fundada por Rex Morgan no ano 78. Imagina, eu sou do 79, um ano antes já estava a empresa aí. No 78 ela foi fundada, ela tem empresários em todas as partes do mundo. Nesse preciso momento, eu acho que são mais de 12 milhões de empresários em todo o planeta. No tempo da pandemia, nesse tempo, nossa empresa, muitas empresas faliram, a Forever ela ha crescido um montão, porque as pessoas estão vendo neste tipo de negócio a possibilidade de cambiar de vida, de ter uma melhor saúde, de ter mais tempo, ter mais dinheiro, e compartilhar em família. Faz pouco tempo atrás eu falava com um caminhoneiro que já era aposentado e ele me dizia com lágrimas nos olhos: eu trabalhei toda a minha vida, não, na minha família eu nunca deixei faltar nada, mas eu também perdi a criança dos meus filhos, eu também perdi o tempo para estar em família, porque só estava na estrada. E esta empresa é para esse tipo de pessoas que talvez tenham dinheiro, mas diz, eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Ou quem diz, eu tenho tempo, mas estou desempregado, não tenho dinheiro. Esta empresa, ela traz um equilíbrio nas pessoas. Você pode ter dinheiro, você pode ter tempo com sua família, você pode ter saúde, melhorar a sua saúde, mas você também tem que trabalhar. Aqui as coisas não sucedem de forma mágica, porque muitas pessoas, elas entram para este negócio e dizem, eu vou ficar rico. E eu posso ficar rico? Depende de ti. Mas você tem que se enfocar. As coisas não ocorrem sozinhas. Se você não se enfoca, como todo trabalho, como todo negócio, há que se dedicar. A gente tem que fazer uma clara diferença entre trabalho tradicional e negócio. A gente aqui não está falando de um trabalho que alguém te emprega e te paga um salário. A gente aqui está
falando de um negócio. E como todo negócio, a gente tem que fazer uma inversão. E neste caso, a inversão que a gente tem que fazer para um negócio tão grande e tão mundial, ela é mínima, mínima mesmo. Então, o que a nossa empresa ela está produzindo são bebidas funcionais, suplementos nutricionais, gerenciamento de peso, cuidado pessoais, beleza. E isso aí é o que está top hoje no mundo. Todo mundo está buscando isto que está aqui na tela. Esses são os produtos que o mundo está vendo hoje em dia. E mais pessoas que por aí, que agora tem uma tendência a ser vegano e tudo isso aí, nossa empresa também é uma resposta para esse tipo de pessoas que querem se alimentar mais saudavelmente. Alguns dizem, aí vocês vendem remédio? Não, a gente não vende remédio. Quem vende remédio é a farmácia. A gente vende alimentos, alimentos funcionais. Então, nossos produtos é o que o mundo está buscando hoje em dia. Vou finalizar com isso aqui, não? Qual é a diferença entre o nosso negócio e outros negócios? É que o negócio tradicional, quando você compra qualquer produto, uma pasta de dente, um desodorante, ela sai de uma fábrica, ela passa por um distribuidor, um atacado, um varejo, até que chega no consumidor. Todo esse processo aí, é óbvio que o produto vai aumentando, muito vai aumentando, e quem paga todo esse aumento aí é o consumidor final. Então a Forever o que faz é eliminar toda essa cadeia aí, ou não sei se disse bem, cadeia mencionou a prisão, mas não sei, essa cadena, não? Ela elimina tudo isso aí e tudo que ela antes ia gastar em publicidade, em tudo isso aí, ela vai, ela reparte com os seus distribuidores. Algumas pessoas me perguntaram, e se é tão grande essa empresa, por que eu nunca escutei falar dela na televisão ou na rádio? Tu nunca escutou nem vai escutar, porque nós somos a publicidade da empresa. Aí vem a importância de a gente poder representar bem a empresa, consumir os produtos e a gente ser a cara visível da empresa. Então, fecha com isso. Se tu quer mudar de vida, tu quer ter mais uma renda extra, melhor saúde, fala com a pessoa que te convidou para esta reunião que ela vai te assessorar. Muito obrigado. Aí te passo a palavra, João. Que bela apresentação da empresa o Pablo fez, né? É importante que a gente sempre dê oportunidades para que os outros exponham, até porque eu creio que o Pablo seja uma pessoa bem preparada. E quem não é, vai se preparando, né? Que eu diga o Rui, né, Rui? Mas parabéns, eu fiquei bem feliz. E é importante a gente ver o que uma outra pessoa fala, ouvir, para que a gente também mude a nossa linguagem, né? Que a gente também vai se adaptando a um modo diferente de falar. Porque a gente sempre fala assim, tá, mas vai ser igual, mas vai ser igual. Às vezes uma palavra dita de uma forma diferente faz com que a gente se repatrocine ou você faça um novo distribuidor, né? Porque você conseguiu transferir a mensagem do que é uma oportunidade, do que é compartilhar o que está sendo bom para nós, né? Da última vez que eu falei, teve algumas coisas que não ficaram concluídas, tá? Então, hoje até nem vai todo o tempo que resta para falar sobre os neurotransmissores, tá? Mas é só para vocês saberem o quanto é sutil e importante a presença dele no nosso dia a dia. Porque as questões emocionais, as questões afetivas, né, a depressão, o excesso de alegria, de euforia, a pessoa que não tem motivação para ir à luta, ou para buscar os seus sonhos, ou para cumprir o mínimo das necessidades, ela pode estar nesse desequilíbrio de neurotransmissor. Tá? A pessoa que tem a capacidade de amar ou de não amar,
a esquizofrenia, né? A obesidade, a depressão, a melancolia, todas essas doenças, elas têm muito a ver com a carência de neurotransmissores ou com o excesso, tá? Porque nós podemos ter uma produção excessiva ou uma produção aquém do que nós devemos. Por isso que eu sempre digo assim, ó, tudo é um equilíbrio, tudo é um equilíbrio. E quando a gente, por exemplo, escolhe comer mais massa, mais pão, mais bolo, mais biscoito, mais doce, mais chocolate, ali está mostrando um desequilíbrio neurotransmissor, né? Então, muitas vezes nem é não é culpa, quero dizer assim, não é porque você só pensa em comer massa, só pensa em comer pão, não é isso, é que incondicionalmente tu vai buscar aqueles alimentos para suprir uma carência, né? Mas que você não tem conta. A depressão pós-parto, por exemplo, tem muito a ver com a carência de dopamina e de serotonina. Por isso que tem alguns países que isso já é tão estudado, tão conhecido, que se a mulher engravidou, ela já sabe que ela tem que tomar o Arctic Sea. Sim, o Arctic Sea. Ela tem que tomar o ômega 3 para a produção de dopamina, de serotonina, para a formação do bebê, da retina, para ela não ter depressão pós-parto, para ela ter vontade de amamentar o bebê, e assim vai. Então, mas onde é que inicia esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio, ele inicia no eixo hipofisiário, na hipófise e na pituitária. Tá? Esse eixo hipofisiário e pituitário, esse desequilíbrio, ele gera, por exemplo, ou a produção excessiva ou a carência. Um exemplo da adrenalina, da dopamina, da serotonina, dos hormônios catecolaminas, né? Da feniletilamina, né? Da noropinefrina. Tudo isso tem a ver com esse desequilíbrio desse eixo hipófiso-pituitário. Como é que eu poderia equilibrar isso? Às vezes você pode ter uma causa traumática, né? Ou a pessoa nasceu fora do tempo, antes, né? Ou depois, ou na hora do parto mesmo, naquele momento do parto, a coluna lá ela ficou pinçada, pode não ter um bom equilíbrio, por isso que é importante a quiropraxia, fazer o alinhamento de coluna. Pode ser uma carência nutricional, pode ser uma carência de oxigênio, né, para o cérebro, pode ser uma carência afetiva, né, pode ser um descuido de pai e mãe. Então, esse equilíbrio nutricional, ele tem como base dentro do nosso trabalho a geleia real, o Arctic Sea, o suco de aloe vera, qualquer um dos sucos, desde que contenha aloe vera, o Fields of Greens, o Forever Daily. Por quê? Porque esse desequilíbrio, ele pode ser muito sutil. Ele pode ser muito sutil, ao ponto de gerar esse desequilíbrio. Por isso que eu sempre digo assim, ó, quando uma pessoa me faz uma pergunta, mas o que é bom a pessoa estar com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? Ou uma tireoide lenta, uma tireoide acelerada, né? Ou a tireoide necessariamente acelerada, nem sempre ela emagrece, tá? Como ela consome muitos nutrientes, pode ser que a pessoa emagreça. Mas tem pessoas que têm hipertireoidismo e que não são magras. Tem sim os olhos saltados, tem taquicardia, tem algumas funções, tem às vezes uma alteração, no caso da mulher, hormonal, tem alteração de peso da menstruação, né? O homem também pode ter alteração de peso,
Mas esse equilíbrio, esse ajuste fino, eu diria, ele depende de muitas coisas. Por exemplo, o lítio, o mineral lítio, hoje muitas pessoas são taxadas com alteração de humor, né, que são bipolares, tal, bipolar. Pode ser uma carência de lítio. E o lítio é um mineral traço. O que é um mineral traço? É aquele mineral assim, ó, que precisa de nada para ele entrar em equilíbrio. E aí o médico dá carbolítio, né? Carbolítio, ele tem lítio, mas ele tem sérios efeitos colaterais, né? Acaba ganhando peso, no caso tanto no homem quanto na mulher, acaba causando insônia, no homem tira o desejo sexual e assim vai, né? Então, quando a gente procura esse equilíbrio ele é muito sutil, porque ele envolve basicamente duas glândulas, que é a hipófise e a pituitária. Então, essa tela que está mostrando aí mostra bem o que é uma carência ou excesso, tá? Como eu falei, porque na verdade você pode ter, por exemplo, você pode ser acometido de dores de cabeça não por carência de dopamina, de serotonina, de adrenalina. Tu pode ter por excesso, né? Então, esse equilíbrio, ele requer muitas coisas, né? E aí a gente vai para aquela primeira tela lá do Pablo, onde ele mostrou sobre a questão da saúde, da família, onde tu apresentou, Pablo. Não precisa, pode deixar ali onde estava, tá? Nessa questão da saúde, da família, do dinheiro, do trabalho, do emprego, das férias, né? De um bom relacionamento. Isso, quando isso está em desequilíbrio, é inevitável, a tua saúde entra em desequilíbrio, né? Quando uma pessoa está em estresse, por exemplo, ela consome muito cálcio, muito magnésio, muito lítio, muito zinco, muito manganês, muita dopamina, muita serotonina, muito neurotransmissor, né? Então vocês veem o quanto essa linha, né, que separa uma pessoa em equilíbrio de uma pessoa doente, digamos, que está em desequilíbrio, é uma linha muito fácil de ser rompida. E nos dias atuais, a gente nunca viveu um período como esse que está vivendo, né? Essa questão de pandemia, de perda de emprego. O Brasil ele vivia um período de uma inflação relativamente controlada, os juros baixos, né? Não tinha hoje, como está tendo hoje, a falta da comida. Eu sempre digo, né, que quando uma pessoa ela tem roupa, mesmo que pouca, ela dá um jeito, né? Ela pode botar a mesma roupa uma semana se precisar, se ela não tem outra. Agora, a comida, se tu não comer todos os dias, aí gera um problema bem sério, né? E no nosso caso, quando a gente tem, eu digo o nosso caso aqui porque eu considero que todos, não sei a vida de cada um, né? Mas que a gente tem opção de escolha de comida, né? Ou que não nos falta comida. Mas aí vem um outro lado, que é a questão do que a gente come, né? Do que a gente seleciona para botar na nossa mesa, né? E hoje a indústria do alimento, ela, por exemplo, se você pegar lá, é impossível comer um só, aquilo ali é um neurotransmissor, né? Químico, que a indústria criou, mas que a tua papila gustativa manda uma mensagem através de um neurotransmissor para o cérebro e diz assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mesmo que seja uma porcaria, entendeu? E aí vai de conhecimento, vai de informação, né? Daí a gente vê no mercado os pais comprando os sacos, né? Para os filhos, para eles mesmos, né? Os refrigerantes, né? Tudo isso faz com que esse desequilíbrio aconteça muito fácil, né? A questão da obesidade hoje, ela é muito mais séria do que a gente possa
posso imaginar, porque atrás da obesidade, né? Atrás daquela pessoa, e a pessoa obesa necessariamente não é aquela pessoa que está acima do peso, tá? Eu sempre faço avaliações de saúde e eu digo, ó, tu é um falso magro, tu é uma falsa magra. Semana passada eu fiz uma, onde uma pessoa aparentemente, assim, visualmente falando, né, de peso normal, de peso extremamente normal, uma mulher, mas com 37 quase por cento de gordura do seu peso. 37% do seu peso significa que essa mulher em gordura está dentro do grupo de pessoas obesas. E aí, avaliando ela, claro, tem muitas coisas que ela trouxe, no caso dela, de mãe, né, heranças, né, mas que ela também escolhe errado, por carências. E aí, o que é escolher errado, João? É aumentar o consumo de carboidratos, de doces, de balas, de chocolate, de refrigerante, aonde tenha o açúcar ou aonde é transformado em açúcar, né? Em glicose, na verdade, não açúcar, em glicose. E isso faz com que esse eixo hipófise e pituitária, que trabalham juntos, né? Eles trabalham juntos, ele entra em desequilíbrio muito fácil, né? João, como é que eu posso corrigir esse desequilíbrio, né? Através da alimentação, com muito arroz integral, mas muito. Não adianta usar pouco, tem que usar bastante arroz integral. Ou, que estaria muito... o coró, aquele lá, a gente nem fala, né? As pessoas que fazem esses largados e pelados, sobrevivência em lugares inóspitos, que ficam sem comida e são obrigados a tirar da natureza, quando eles encontram o coró, eles acabam comendo. O coró é aquele bichinho branquinho que está embaixo de árvores podres, de pedra. Aquilo ali tem gamorizanol. Então, acaba, além de ter a proteína, porque uma das maiores causas de doenças, assim, nesse tipo de ação extrema que as pessoas são submetidas, é a falta da proteína, tá? Porque 65% das proteínas se transformam em carboidratos, né? Ou em glicose. Então, a gente não teria necessidade de consumir o açúcar. Mas o alimento mais fácil que nós temos hoje à disposição é tomar a geleia real, né? Usar... Aí as pessoas me dizem assim, João, quanto? Como um pote tem 60 pastilhas, as pessoas pensam que aquelas 60 pastilhas é para um mês, tá? Quando uma pessoa tem algum tipo de desequilíbrio, ou uma depressão, ou uma insônia, ou uma ansiedade, seja o que for, assim, né? Um problema neurológico, até um infarto, uma isquemia, qualquer recomendação assim correta é no mínimo 1 grama por dia. 1 grama por dia daria mais ou menos 4 pastilhas da nossa geleia real. 2 potes por mês. Daí o preço de um consumidor final bota lá 170 a 340. Ah, João, mas daí é caro. Quando você vai procurar uma geleia real que tenha qualidade, que tenha selos de garantia, que seja retirada em 48 horas, que tenha toda a composição de neurotransmissor puro lá liberado, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, neurotransmissor, tudo isso, não tem no mundo, quando você encontrar a geleia real pura em 48 horas, daí não é forever, tá? No mundo, tu vai pagar mais ou menos 100 gramas da Inatura, mais ou menos 300 e poucos reais. Então, é só para vocês saberem que não está fora, né? Outra coisa que é importante, quando a gente... pode deixar aí, Paulo, na geleia real. Quando a gente fala em geleia real e fala em desequilíbrio de pituitária, de hipófise,
Por isso que muitos dos problemas de hipófise pituitária estão no parto, tá? Há um evento traumático no parto. Imagina o bebê lá, num ambiente quentinho, que recebe comida tal, ele só dorme, fica ali numa boa, de vez em quando bota um pezinho lá para fora, brinca, e de repente ele vem para o mundo externo, né? Esse momento do mundo externo, ele pode ser traumático para essa criança. Ou pelo ato do parto, ou porque ele não estava preparado, porque ele estava bom e tal. Então, a hipófise e a pituitária, elas podem já nascer com o problema, tu entendeu? No momento do parto, né? E aí, fazer a quiropraxia nessa hora é muito importante para poder ter alinhamento das cervicais, tá? Mas a geleia real, ela consegue, basicamente, da questão da composição, né, do todo dela nutricional, basicamente é para corrigir a hipófise pituitária. Então, isso não é de hoje para amanhã. Daí vem outra pergunta, né? Isso vale para tudo, não para aquilo que nós estamos falando hoje. Mas as pessoas dizem assim, João, por quanto tempo eu vou consumir? Os nossos produtos, eles são comidas. O que às vezes tu não encontra no arroz, feijão, no bife, uma parte tu vai encontrar, mas uma outra grande parte tu não vai encontrar de nutrientes. E daí a gente precisa corrigir isso para poder levar o nosso corpo em equilíbrio, né? Seja no metabolismo, né? Toda pessoa que é obesa, toda pessoa que é depressiva, toda pessoa que tem um estresse permanente, ela tem um desequilíbrio no metabolismo, né? E os nossos alimentos, eles fornecem a receita do bolo. Digamos assim, eu quero fazer um bolo de laranja, não vai faltar nada. O que eu preciso tomar, João? Geleia real, suco de aloe vera, o Arctic Sea, o garlic thyme, por exemplo, o germânio. O germânio tem ele em grande quantidade no garlic thyme. Tem na geleia real, João? Tem, mas não tem em grande quantidade. Então, quando a gente cria essa sinergia, é mais fácil de levar ao equilíbrio. Todas as questões que envolvem a pituitária e a hipófise em termos de equilíbrio, né? Agora eu estou bem, agora eu me sinto bem, agora eu durmo bem, eu tenho fome, eu faço atividade física, está tudo correto, né? Faço uma boa digestão, tudo. Quanto tempo demora esse equilíbrio? Daí vem de novo aquilo que eu iniciei ali, né? Quanto tempo eu tomo? É no mínimo de 4 a 6 meses. Se a pessoa quer saber por quanto tempo. Por quê? Porque a questão de neurotransmissor, de formar os neurotransmissores, ela pode demorar quando a hipófise pituitária não estiver em equilíbrio. E a hipófise e a pituitária estão envolvidas diretamente com a questão hormonal, com a parte hormonal, né? A catecolamina é um hormônio que está envolvido, por exemplo, a produção da acetilcolina, da adrenalina, né? Da noradrenalina, da norepinefrina. Então, você imagina que isso é uma coisa muito... que às vezes um médico demora um ano para corrigir quantas miligramas. E aí, quando você tem esse desequilíbrio, a gente fala em obesidade, né? Mas a esquizofrenia, a esclerose múltipla, a bipolaridade, a tristeza, a angústia, a melancolia, ela pode estar muito associada a esse desequilíbrio. Daí tu pode transferir agora para o aloe vera gel, Pablo, faz favor. O aloe vera gel, a base de trabalho dele, né, de corrigir, né, de tratar uma pessoa, a gente nem pode usar a palavra tratar, né, mas assim, de levar ao equilíbrio, trabalha no estômago e no intestino, os dois primeiros órgãos, tá? Onde primeiro a gente vai beneficiar. Quando nós temos um problema de metabolismo,
tudo que o aloe vera gel pode fornecer, a gente pode perder, né? Pode não absorver bem esses nutrientes. Por isso que muitas nutricionistas hoje recomendam o aloe vera gel para, é como se fosse preparar o terreno, inclusive a produção de neurotransmissores. Porque muitas pessoas procuram uma nutricionista por excesso de peso, algum que outro que procura por estética, assim, mas tem um problema de metabolismo, como tal coisa não me faz bem, como tal coisa não me faz bem, eu como demais chocolate, eu como demais doce. Então, esse metabolismo, ele pode estar em desequilíbrio. Quando a gente começa a tomar o aloe vera gel, nós começamos a preparar o terreno. Quanto tempo demora isso, João? Olha, demora, depende de cada pessoa, né? Mas demora 4, 5, 6, 7 meses, 1 ano, né? Então, o que é o correto? O correto é tomar todos os dias. Tem inibidores, por exemplo, de neurotransmissor, ou tem aceleradores, né, de captação de neurotransmissores, com certeza que tem. Por exemplo, o café, o chocolate, o álcool, antidepressivos, alguns medicamentos, algumas a gente chama de ervas adaptogênicas, tipo ginkgo biloba, a erva de São João, né? Alguns aminoácidos, por isso a importância de a gente ter os aminoácidos, né? Alguns remédios para hipertensão, né? Para hipotensão. Esses medicamentos, esses alimentos, esses nutrientes, eles podem influenciar na não captação ou na captação, na produção desses neurotransmissores, que hoje eles não estão só ligados à obesidade e a doenças afetivas, tá? Mas muitos dos problemas de obesidade e de doenças afetivas estão associados ao desequilíbrio dele, que estão associados a esse eixo hipofisiário e hipotalâmico, né? E que daí a gente precisa corrigir esse desequilíbrio. A gente corrige pela quiropraxia, pelo alinhamento das vértebras, principalmente da cervical, né? E nutrindo a hipófise e a pituitária, através principalmente de geleia real. O Arctic-C, ele também pode ajudar a produzir um equilíbrio da hipófise e da pituitária. Mas é no aloe vera gel e é na geleia real que a gente tem, digamos assim, ó, a preparação de um bom terreno para um bom plantio, para uma boa colheita. E daí vem os ambientes de trabalho, vem os ambientes de vida, né? Vem os problemas de família, vem o excesso de dinheiro. Que bom, né? Mas o excesso de dinheiro também pode dar um problema. A carência do dinheiro, a perda do emprego, uma separação, a perda de um ente querido. O consumo de estresse, nessa hora, ele aumenta muito, muito. A pessoa vive sob estresse nesse momento, né? E daí eu dou uma sugestão para vocês. Que vocês peçam para os amigos de vocês, para os clientes, né? Para as pessoas que fazem parte da rede de vocês, saberem como está cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse. Eu costumo pedir para muitas pessoas fazerem um exame de cortisol. O cortisol tá ligado a suprarrenais, a glândulas que estão em cima do rim e que estão diretamente relacionadas com a produção do cortisol. Quando uma pessoa está sob estresse, porque ela pode não demonstrar, tu entendeu? Ela vai acabar produzindo cortisol em demasia. Quando esse cortisol ele está em excesso, não tem erro para o teu corpo levar ele, o corpo dele, né? Esse corpo levar ao equilíbrio, ele vai consumir muitos nutrientes, entre eles vitaminas, sais minerais, aminoácidos, neurotransmissor.
de novo, como é que eu tenho como medir esse equilíbrio, né? Daí vem uma outra coisa que eu sempre falo. Quando uma pessoa faz prevenção, quando ela usa os complementos por escolha e ela sabe que ela precisa corrigir maus hábitos, a gente não tem noção assim do que está prevenindo, né? A pessoa poderia se tornar obesa, ela poderia se tornar depressiva, mas pela presença dos complementos, em determinadas situações, um evento que ela vive, ou que ela gosta lá de uma comida por N fatores, mas que está ligado lá ao parto, talvez ela nunca venha a ser obesa, tu entendeu? Então, essa busca do equilíbrio, né, essa produção de neurotransmissores, que depende muito dos aminoácidos, que depende muito daquilo que a gente come ou daquilo que a gente não come, esse cuidado ele tem que ser permanente, assim, diário. Tá, João, mas tu sempre faz tudo certo. Eu não tem nem como a gente fazer tudo certo. Não existe isso. Às vezes tu tem vontade de comer um pedaço de chocolate, às vezes tu tem vontade de comer um pedaço de bolo, né? Esse controle, olha, ou você é muito determinado e diz assim, ó, daqui eu não saio, quando você conquistou saúde, e aí vem ou por escolha, ou porque você foi obeso, ou porque você foi doente, não importa, e daí você adquiriu saúde, então não quer mais viver aquele ambiente, aí sim, aí tu tem esse controle. Mas, invariavelmente, essas pessoas que adquirem essa condição, elas precisaram de ajuda ali atrás, tá? Ou de um médico, ou de um psicoterapeuta, ou de um nutrólogo, ou de um alimento funcional, ou de um remédio, né? Dificilmente uma pessoa consegue esse equilíbrio de uma forma correta, assim, sabe? Pleno, digamos. Não, deixa que eu me viro. É bem difícil, né? Mas a importância de consumir o aloe vera gel, que eu considero ele, tá, João, entre geleia real e aloe vera gel. Qual que é o mais importante? Eu considero o aloe vera. Eu considero o aloe vera porque a nível de composição de nutrientes, tem algumas coisas que se encontram na geleia real que não se encontram no aloe vera gel. E vice-versa, tá? Por isso que eles, nessa questão de neurotransmissor, eles se complementam, tá? Mas como, às vezes, um problema de neurotransmissor pode ser um problema de metabolismo, de desequilíbrio no metabolismo, o aloe vera gel oferece muito mais nutrientes para poder equilibrar isso, tá? Tá, João, mas e se eu quiser, eu tenho um problema financeiro, tá? Eu gostaria muito de consumir geleia real. Como é que eu posso consumir essa geleia real? É no mínimo meia grama. No mínimo meia grama por dia. Meia grama por dia corresponde a 2 pastilhas da nossa geleia real. Tá? Quanto tu recomenda, João? Eu recomendo o correto, eu recomendo 4. A pessoa diz, bah, mas não tenho como. Sim, toma 2 pastilhas, mas não deixa de tomar. Mais importante ainda dos benefícios da geleia real é a continuidade. É que você comece a tomar, mesmo 2 pastilhas só por dia, mas que você tome por muitos e muitos anos, para poder gerar aquele equilíbrio que eu falei. Tá? O aloe vera gel. Que eu aprendi, assim, nesses últimos dias, até últimos 2, 3, 5 meses? Que nunca... Eu sei que a gente não pode falar isso, tá? Mas é só para a gente ver a amplitude do benefício do aloe vera gel. Quando uma pessoa está doente, quando ela está doente, identificado por exames com um médico, né? Seja o que for, diabetes, gastrite, úlcera, problema de intestino, né? Tem que tomar lá laxante, câncer no estômago, câncer no intestino. O que eu percebi, tá? Que quando a gente aumenta muito o consumo do aloe vera, nem que seja só ele, tá?
Mas tipo assim, ó, 1 litro cada 4, 5, 6 dias, né? Tem que tomar 1 litro menos de uma semana. Quando a gente faz isso, a pessoa tem que se submeter a uma cirurgia, a um tipo de tratamento recomendado pelo médico, né? E ela tem a consciência que se ela tomar o aloe vera gel antes e depois de um procedimento, por exemplo, o que eu percebo é que essa pessoa ela se recupera muito mais fácil, ela volta antes ao trabalho, ela volta antes às suas atividades normais e ela começa, o que é mais importante, começa a comer melhor antes do tempo. Isso parece uma coisa assim relativamente, é simples isso. Não é simples. Para quem vive o problema, para quem está inserido no contexto, se é uma pessoa que trabalha, ela precisa voltar ao trabalho. Se é uma pessoa que tem que cuidar da família, tem que cuidar de um doente. Se é uma pessoa que precisa, que depende dela, por exemplo, a entrada de um dinheiro, essa pessoa que ela precisa se recuperar antes dentro de uma situação. E daí eu creio que o aloe vera gel, a experiência minha daí, tá? Pode ser que vocês tenham outra, que o aloe vera gel ele se cumpre mais do que a geleia real, tá? Por isso que eu partiria dele, principalmente nessa questão de neurotransmissor, até porque é do aloe vera gel, da composição dele, que muitos neurotransmissores vão ser produzidos, né, dentro do nosso corpo. Quando você toma um antidepressivo, o remédio, né, para depressão, o que esse remédio vai fazer é tentar captar mais a dopamina, por exemplo, né, que é um neurotransmissor, para te criar essa sensação de alegria, de bem-estar. Né? Acho que é isso. Não sei, tem mais coisas, né? Mas talvez vocês queiram fazer algum tipo de pergunta. E claro, se eu souber responder, né? Eu nem sei se eu não sou médico, nada. João, Hum. eu gostaria que tu esclarecesse o consumo da geleia real para o homem, porque geralmente a gente pensa geleia real para as mulheres. Quais são os verdadeiros efeitos, digamos, que a geleia real também fornece para o homem, o consumo do homem? Se é na mesma proporção, na dosagem, enfim, um aporte importante, porque a gente muitas vezes vincula a geleia real para a mulher. Sim. Na verdade, tem aí um histórico dizendo que a geleia real é muito mais indicada para a mulher, porque ela é considerada um hormônio, né? É considerado o melhor hormônio, o hormônio mais completo que existe na natureza, que está pronto, está dentro da geleia real. Mas é bem fácil de fazer, tá? Essa pergunta e essa resposta, vocês mesmos concluem. É só a mulher que vive de hormônios? Não é. O homem, aliás, assim, ó, hormônios, hormônios no corpo de uma pessoa é tudo. É tudo. Quando ele entra em desequilíbrio, tudo entra em desequilíbrio, tudo. Tudo desajusta. Né? O sono, a digestão, tudo. O envelhecimento, a produção de cabelos, tudo entra em desequilíbrio. Então, essa parte de a geleia real ser só para o homem e para a mulher, eu recomendo, eu sempre recomendei, tanto para o homem quanto para a mulher. E a dosagem, Normei, que eu tenho, tá? Como dosagem. Eu tenho como dosagem de que é igual. Dependendo daquilo que a pessoa declara, a minha experiência, tá? Eu recomendo igual. Se é uma pessoa, por exemplo, que teve isquemia, né? Teve um derrame. A L-carnitina é um aminoácido que está presente naturalmente na geleia real. A L-carnitina é utilizada na recuperação de lesões do sistema nervoso, principalmente pós-isquemia, pós-derrame, pós-infarto também. E isso dá no homem e dá na mulher. Eu recomendo uma dose bem elevada quando a pessoa, quando vem até a mim e diz o que eu devo fazer, né? Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que tem insônia,
a gente sempre recomenda, no mínimo, 4 pastilhas por dia, para que ela possa se beneficiar. Nós corremos um grande risco de pensar no bolso da pessoa, recomendar lá o mínimo por causa do bolso, 2 pastilhas por dia só. E aquelas 2 lá não vão fazer nem cócega, mas 4 faria. 4 você ajudaria essa pessoa. E aí você perde em credibilidade, perde em cliente. Quando o médico ele te recebe no consultório dele e você declara, tem o ABCD, os exames deu isso, isso, isso. Ele vai na receita, ele recomenda lá 5 medicamentos, 4. Ele não vai te pedir se tu tem dinheiro para comprar aquilo ou não, né? Ele vai mandar, depois se tu vai... Por isso que dizem, né, que de uma receita médica, parece que somente 20% utiliza tudo que é receitado. Se eu não me engano, é 30%, 40% compra 2 medicamentos e o restante compra 1, por exemplo. Qual é o mais importante? E no caso da geleia real, qualquer estudo científico que tu vai ler, qualquer um, eles recomendam no mínimo 1 grama por dia. Tá? Eu tive a experiência de uma pessoa que recuperou um fígado com cirrose. Ele tomava assim, ó, sei lá, 3, 4, 5, 6 gramas por dia. Claro, é uma pessoa que tinha dinheiro, tudo isso, mas ele é um homem, é um homem. Ele tomou muita quantidade de geleia real, mas para ele valeu a pena. Ele disse que ele queria chegar... Quando eu comecei a atender ele, ele tinha 67 anos. Ele disse que o sonho dele era chegar aos 70 anos. Eu falei com ele, acho que faz uns 30 dias. O sonho dele agora é chegar aos 80. Então, só imagina o quanto mudou a vida desse homem, né? Pede se ele se importa, né? Ele tem filhos, tem tudo. Se ele se importa pelo que ele pagou. Por isso que a gente não pode pensar no bolso, né? E Normei, ó, aquilo que eu falei lá no início, é no mínimo 1 grama por dia, tanto para o homem quanto para a mulher, porque depende muito dessa questão hormonal estar em equilíbrio. E os hormônios existem no homem e existem na mulher. E a gente sabe que a partir de 25 anos de idade, alguns hormônios, eles começam a cair. Aliás, a gente deveria procurar um geriatra, né? A primeira consulta, digamos, deveria ser aos 25 anos com o geriatra, que é quando inicia o processo de envelhecimento. E a geleia real, ela consegue frear esse envelhecimento. Isso já se provou através se chama microscópio acho que eu falei aqui já, de fluorescência, né? Que conforme, no microscópio, né? Conforme o cérebro envelhece, a cor dele envelhece no microscópio, né? E quando a gente começa a tomar geleia real, freia esse envelhecimento e ele pode voltar a ser mais jovens, né? Então, eu sempre digo que geleia real é uma dádiva de quem pode tomar e que, claro, envolve dinheiro, né? Por isso que a gente precisa ganhar dinheiro, né, Normei? Ganhar dinheiro para poder comprar à vontade. Todos os produtos, todos eles, todos. Uma perguntinha, João. Eu sei que o Daily é muito bom para queda de cabelo, né? Por exemplo, para quem usa químico, como eu, assim, a geleia real também seria muito bom, né? Também para isso, para queda de cabelo? Com certeza. Olha, essa questão de... Eu trabalhei dentro de uma clínica, de uma médica, onde ela escreveu até um livro sobre magnetismo e a cura da calvície, né? O que eu aprendi ali, por exemplo? Se tu tivesse, Luciane, claro, com todo respeito, né? Se tu tivesse que viver sem cabelo, tu viveria ou não? Te causaria algum problema por não ter cabelo? Nesse caso, eu teria que usar peruca, né? Porque claro, que ninguém gosta de ficar sem cabelo, né? Mas o que eu iria fazer? Mas poderia ter. Tá. Então, o que ela quer dizer com isso? Que o que sobra
que o que sobra, tirando as questões genéticas, tudo isso, que o que sobra de nutrientes é para tratar o cabelo, é para crescer teu cabelo, para aumentar a produção de cabelo, tudo isso. E o Daily, a geleia real, o aloe vera, todos eles são muito importantes para o cabelo, tá? Mas olha, o que se sabe, por exemplo, a biotina, que é uma vitamina do complexo B, o zinco, as vitaminas do complexo B, elas são importantes para o cabelo. A vitamina C, ela é muito importante para o cabelo, né? O selênio é muito importante para o cabelo. Então, tu deveria tomar para o cabelo alho, o garlic thyme, o daily e o coiso, e a vitamina C. Só para cuidar do cabelo, tu entendeu? E olha que de cabelo eu trabalhei muito tempo, viu? Descontaminando metais pesados. Aí tem toda a questão de metais pesados, do alumínio, do cádmio. O alumínio e o cádmio, eles são ladrões de cabelo. Eles são ladrões, eles roubam o cabelo. E a gente tem contaminação de alumínio, de cádmio, de chumbo, de mercúrio à torta direita, todos os dias. Então, essa questão de cabelo, ela é bem complicada, assim, de cuidar, sabe? Não é só uma questão nutricional envolvida, tem o estresse, tem essa questão de metais pesados, tem a questão nutricional. E tu imagina, tu pode pensar que tu tá tomando o daily, tu tá tomando a vitamina C pro teu cabelo, só que tu tem outras situações que eles são muito mais importantes. E aí a quantidade que tu toma não é suficiente. Por exemplo, eu conheço um amigo meu que se ele não come carne, se ele se torna vegano 100%, ele enche o cabelo dele, a cabeça dele de cabelo. Enche. Eu nunca consegui fazer isso, mas é uma peculiaridade dele. E ele já fez isso várias vezes. Se ele quer voltar a ter cabelo na cabeça, e olha, ele deve ter, sei lá, 50 e poucos anos. Se ele quer voltar a ter cabelo na cabeça, é cuidar da alimentação. Por isso que eu disse ali atrás, né? Que essa questão da alimentação, desse controle, ele é fundamental, né? Acho que é isso, Luciano. Um amigo meu disse, ele não tinha nada de cabelo, ele me disse que Deus, ele criou poucas cabeças perfeitas. As imperfeitas, ele tapou com cabelo. Eu queria fazer uma pergunta. Tá certo. Eu queria saber uma pergunta sobre o T4. Você... Ai, desculpa, tá alguém falando? Eu queria fazer sobre o T4. Sobre a tirosina. Ai, perdão, a tiroide, digo. T4 sobre a tiroide. Sim. Olha, hoje nem tem mais T3, sabia? O hormônio que realmente emagrece é a triodo e não a tetra, não a T4. Não sei por que eu não entendo de tudo, né, Milene? Mas eu não sei por que hoje o T3 não é mais vendido. Quer dizer, a gente sabe, né? Mas o hormônio que realmente ajuda no emagrecimento é o T3. É o T3. Que hoje a gente não tem muito mais acesso. E o T4... Sim. O equilíbrio entre T3 e T4, tu quer dizer? Hein, Milene? Sim, isso. Para ajudar na tiroide, a ter o equilíbrio na tiroide. Bom funcionamento da tiroide. É isso que eu estou te falando. O equilíbrio entre T3 e T4, hoje ele é muito difícil por todos esses fatores que eu te falei ali atrás, né? O estresse, os neurotransmissores, a hipófise, o hipotálamo. O médico, com todo respeito, pelo amor de Deus, ele se utiliza do medicamento, tu entendeu? Nós não podemos se utilizar do medicamento. E mesmo assim, o médico, a questão hormonal é uma questão tão sutil, tão delicada, tão fácil de entrar em desequilíbrio, que muitas vezes ele pode demorar muito tempo, até 1 ano, para poder dizer, ó, tu precisa tomar 100 miligramas
do Puran T4, por exemplo. Tá? Mas eu quero te dizer que hoje, o que eu creio, tá, é que falta o T3. Para esse equilíbrio, tu entendeu? E hoje a gente nem tem mais como procurar. A geleia real, nesse caso, o ômega 3, o suco de aloe vera, ele ajudaria nessa produção do equilíbrio. Mas aí a pessoa diz assim, tá, João, mas eu quero ter um resultado logo. Ela não vai ter. Ela não vai ter, né? E hoje, sem contar os nódulos de tireoide, se às vezes uma pessoa retira a tireoide, daí sim, daí ela vai ter que precisar de medicamento a vida inteira. E às vezes o médico, ele não tem culpa, ele nem pensa no peso. Ele pensa lá no diabetes, numa produção de estrogênio, sabe, num monte de outras coisas, né? Outra coisa daí que a gente tem, que eu nem falei, né, na questão da tireoide, da hipófise do hipotálamo, é o nosso creme dental, né, que não tem flúor. A importância de a gente utilizar um creme dental que não tenha flúor, porque o flúor interfere no trabalho da tireoide. Ele interfere. E daí a gente deve usar um creme dental sem flúor, para que a gente possa ajudar, digamos, toda essa orquestra aí, tá? Porque o nosso corpo, ele é uma orquestra. Uma vez eu dei um treinamento onde eu falei exatamente sobre isso, que a saúde de uma pessoa depende do bom funcionamento de todos os órgãos. Esses todos os órgãos seriam os instrumentos que são diferentes e as pessoas que tocam eles. E daí é muito fácil de desafinar, né? É muito fácil. Eu não sei se eu consegui te responder, Milene. Excelente, excelente. Não sei se tem alguma... Acho que você tinha alguma pergunta e depois eu quero fazer um destaque. Eu só ia colocar uma coisa do dele, viu? Como tu falou, cada organismo responde de um jeito, né? Mas eu tenho uma cliente que ela tinha o cabelo que era uma bruxa, com todo respeito, né? E ela começou a usar o dele, só o dele, e olha, virou uma princesa, você nem acredita, né? Então... Não, mas eu uso o dele é o que eu uso para... Beleza. Só que eu queria mais um produto a mais para usar, né? Olha, Rui, por aí tu vê o quanto a gente não sabe, quando faz prevenção, o que falta no corpo de uma pessoa. Vamos supor, pode ser que tenha sido a vitamina B6, pode ser, que essa pessoa tinha carência de B6. Entrou a B6 e na alimentação dela não tinha, entrou a B6, pronto, ela resolveu muita coisa. Entendeu? Por isso que a gente deve utilizar todos os produtos, né? Cada vez que a gente fala isso, não é que a gente quer que a pessoa consuma vários produtos, mas a gente precisa fechar completo a receita do bolo, né? Acho que é isso. Pode falar, Milene, porque aqui, para mim, terminou, né? Muito bem, estamos no horário. Parabéns, obrigada, Pablo, parabéns, João, parabéns a todos que ontem estiveram ali também. E queria dizer que excelente palestra, como sempre, quanta informação, né? Valiosíssima, eu anotei aqui um monte. Além de ontem também tivemos uma excelente palestra, quanto aprendemos com nossa empresa, não é verdade? A cuidar-nos e ajudar as pessoas. Nós chegamos aqui 2h30 da madrugada, foi uma excelente noite ontem, mas eu queria fazer um destaque especial. Obrigada, Luciane, obrigada duplamente, porque tu nos reconheceu junto com o teu grupo, né? Tu integrou todos eles, tu fez esse maravilhoso reconhecimento a pessoas que influenciaram no teu crescimento pessoal, né? No crescimento de todos vocês como equipe. E eu parabenizo enormemente, porque isso não teria acontecido se vocês estivessem fechados e vocês estiveram abertos a receber informação, a querer aprender, a querer crescer, a querer ser uma melhor pessoa e, melhor ainda, influenciar pessoas.
mudar a vida de pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas não entendem quando nós levamos essa proposta, né? Mas nosso amor, para com elas, nós estamos sentindo felizes, nós estamos sentindo equilíbrio financeiro e principalmente saúde, que estão ligados. Então, nós temos que entender eles também, são bombardeados de informações e de coisas, né, que querem eles, mas nós temos esse amor, né, essa gratidão, e eu sou imensamente grata, sou imensamente feliz, sou imensamente orgulhosa de vocês, das pessoas que eu conheci através de Forever. Então, eu deixo aqui meu carinho, minha gratidão e meu parabéns para cada um de vocês que esteve ontem e que está aqui hoje. Pode falar, Rui. Milene, é bom tu ter colocado isso, eu não queria estender, mas abrindo essa janela, quero parabenizar a Luciene. Houve um comentário ontem lá no evento e disse assim, nossa, que líder essa pessoa. Eu disse, uma pena que as pessoas não tinham percebido isso antes, porque eu já percebi há muito tempo. Eu me senti muito honrado, né? E te parabenizo. Este gesto, ele representa muito mais do que gratidão, do que reconhecimento a nós. Ele demonstra um gesto de grandeza, da tua humildade, da tua gratidão, e isso é que faz um grande líder, tá? Esse reconhecimento, que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Então, é muito do esforço pessoal, a gente tem que buscar, mas a gente é inspirado por pessoas, né? Então, quando a gente vê uma pessoa no crescimento dela, opa, olha lá, a Milene, assim, eu também posso, o João, né, a Beatriz, a Normê, e isso faz o nosso crescimento. Então, é esta mensagem que nós precisamos passar para as pessoas, e que às vezes não é muito fácil, porque às vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa muito fechada, então quando alguém consegue girar uma chave ali para a gente consegue se abrir e expandir o nosso conhecimento. Parabéns, muito obrigado, eu tenho certeza que tu vai ter um sucesso gigantesco na empresa. Parabéns aí. Muito obrigada, muito obrigada. Esse homenagem, nós estávamos por 2 anos esperando isso aí, né? Apesar de ali for muito corrido e ficou a doutora ali muito extensa, a doutora Balaguês, mas a gente conseguiu transmitir, e isso aí foi muito bom para ver a equipe nossa, ver essas homenagens, a gente colocou eles para entregar as placas, para se sentirem importantes também. Então, isso aí foi um planejamento meu, do João, que era para motivar a nossa equipe e as demais pessoas, né? Que pena que o João não estava, mas o João também vai ganhar uma placa. Amanhã eu vou deixar na Forever, que só ele que faltou, mas vai ganhar também. Tá? Eu agradeço aí a liderança. Tem vocês aí também, ajudar no nosso crescimento aí, foi fantástico. Certo? Isso aí. Deixamos contigo a última palavra, João. Maravilhosa, como sempre, a tua apresentação. Parabéns, é um grande terapeuta, uma pessoa que já tem trabalhado internacional em vários países e que dá o seu melhor, seu amor, sua atenção por cada pessoa e seu conhecimento, junto com toda a nossa linha, né, que faz a grande diferença. Então, aqui estamos terminando. Eu adorei. Se vocês quiserem fazer perguntas, se eu souber responder, eu respondo, tá? Mas é verdade, meu. É verdade, porque tem coisa que eu não sei. Ontem eu descobri por exemplo, que eu não sabia que uma pessoa que tem uma dosagem altíssima de B12, ela pode estar na iminência de uma morte, de um surgimento de um câncer. Então, eu não sabia, né? A gente está sempre aprendendo. Se tivesse feito essa pergunta semana passada, eu iria falhar, né? Mas, então, da minha parte, muito obrigado. Sucesso a todos, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Eu sempre penso assim, ó. Cada uma pessoa tem uma necessidade, né?
a minha necessidade é uma, a do Rui é outra, a do Valdomiro é outra, a da Verônica é outra, e assim vai. Mas que cada um use a oportunidade que tem com o Forever Living para conquistar essa necessidade, né? E que se hoje ela é pequena, amanhã ela pode ser maior, porque o ser humano é assim, ele sempre procura melhorar. E eu queria que todos vocês atingissem os sonhos de vocês, tá bom? Da minha parte é isso aí, um abraço, eu vou atender agora, tá? Felicidade, se cuidem. Isso aí. Então tá.